Muito bem, pessoal. A semana 2 ela inicia com o conceito de derivada. E eu vou gravar esse videozinho aqui para tentar deixar um pouquinho mais claro o que seria isso, o que é uma derivada. A derivada, o grande objetivo dela é definir, dizer pra gente, mostrar pra gente o quanto que uma função varia. Como assim? Ela nos dá a inclinação, a taxa de inclinação, a tangente em um ponto de uma curva. Então, vocês podem olhar essas três funções que eu coloquei aqui, e vocês devem perceber que em alguns momentos, dependendo da curva, ela tem uma inclinação maior. Se eu colocar um pontinho aqui e traçar uma reta que seja tangente, ou seja, ela só toca num ponto aqui, ela tem uma inclinação aqui, ela tem uma inclinação aqui, uma outra inclinação aqui, e assim com todas as outras. A pergunta, né, da derivada é quanto que vale essa inclinação assim? E olhando para a derivada a gente consegue também saber várias características importantes da função. Por exemplo, aqui uma parábola, uma função de segundo grau. É muito comum a gente querer saber quais são as coordenadas do vértice. E se eu colocar um ponto aqui bem no vértice, eu percebo que a reta tangente, aquela que só toca num ponto, aqui ela tem inclinação zero. Então, tipo, se eu soubesse calcular a derivada dessa função e achar quando essa derivada tem valor zero, quando essa inclinação tem valor zero, eu conseguiria facilmente achar o vértice sem precisar ficar memorizando aquelas fórmulas de vértice. Mesma coisa com funções periódicas, trigonométricas, como o seno. Eu posso achar aqui qual que é a inclinação em cada momento aqui. E aí, como é que a gente calcula isso? Eu já falei pra vocês, né? A reta tangente, a reta que cruza ali no único ponto. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, um x0, e der um zoom, qualquer função eu consigo aproximar ela por infinitos segmentos de retas. Se eu der um zoom, se eu usar um microscópio eletrônico, né, aproximar essa função em qualquer ponto dela, eu vou conseguir imaginar que ela é formada por vários segmentos de reta. E aí que vai entrar o conceito do limite na derivada. Por isso que a gente estudou limite antes. Então, se eu der um zoom aqui numa função qualquer, ela vai se aproximar de uma reta, ok? Peguei aqui um trecho de uma função. E como eu quero saber qual que é essa inclinação, quanto que vale essa tangente, perceba que se tudo eu posso aproximar para uma reta, eu também posso aproximar isso para um triângulo retângulo. E aí eu consigo calcular quanto que vale essa tangente, né? Seria esse lado dividido aqui por esse lado, seria um delta y, né? Dividido aqui por um delta x. Ok? Só que normalmente função, né? A gente tem aqui o eixo x e o eixo y aqui, que eu vou chamar de f de x. Esse ponto aqui eu vou chamar de x0. Ok? E o x0 ele está associado a um f de x0, né? E aqui eu vou dizer que eu peguei o x0 e somei um valor muito pequeno. Como isso aqui é um zoom, né? Eu somei um valor muito pequeno, um a. Então aqui na verdade vai ser um x0 mais a. Esse ponto aqui. E aqui vai ser o meu f de x0 mais a. Só que esse a tem que ser muito pequeno, muito pequeno. E aí vai entrar a ideia de limite.
a derivada da função, né, que eu vou chamar de f', no ponto x0, ela vai ser um limite com um a muito pequeno. Eu tenho que deixar isso bem claro, né, porque a grande sacada da coisa é essa: o a tem que ser muito pequeno, como a gente já sabe. Então eu vou ter um a que ele tende a zero, e aqui eu vou fazer a minha tangente, né, que é o delta y dividido pelo delta x. O delta y é o que? É o f de x mais a menos o f de x. Então, como é que vai ficar aqui? O f de x0 mais a menos o f de x0. Isso aqui eu vou dividir pelo delta x, que é o x0 mais a menos x. x0 mais a menos x0, ok? Você percebe que aqui que eu tenho um x0 que é positivo, um x0 que é negativo, né? E aí eu vou chegar na minha definição de derivada. O f' de x0, a derivada nesse ponto, vai ser igual ao limite, quando a tende a zero, de f de x0 mais a menos f de x0, todo mundo dividido aqui por x0 corta com x0, dividido por a. Essa aqui é a derivada por definição. Ok? Algumas derivadas elas vão ser um pouco mais complicadas da gente conseguir calcular elas pela definição. A gente pode até fazer alguns exercícios de derivadas, de funções polinomiais. A gente consegue aplicar esse limite aqui, ele sai bonitinho, resolve bonitinho. Outras, como função seno, função logaritmo, elas vão ser mais difíceis. E aí a gente costuma usar o que a gente chama de tabela de derivadas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui uma tabela de derivadas, e logo mais eu volto aqui para a gente calcular algumas derivadas. Ok? Bons estudos!